Olá, aluno do segundo ano, tudo bem com você? Estamos aqui então para a correção e explicação de mais um PET. Nós vamos então abordar o PET número 6, que vai continuar a tratar sobre equilíbrio químico, tá? Então hoje nós vamos abordar já o conteúdo das duas primeiras semanas, para a gente fechar essa primeira parte que trata basicamente de equilíbrios homogêneos, ok? Então vamos iniciar aqui com a nossa apresentação. Ótimo. Então olha só, gente. Basicamente, o que nós vamos ver aqui nessas duas primeiras semanas é a questão do que a gente chama de deslocamento de equilíbrio, o deslocamento do equilíbrio, ou vocês vão ver muito relacionado com o princípio de Le Chatelier, tá? O que significa um deslocamento de equilíbrio? Vai ser toda e qualquer alteração na velocidade da reação direta ou da reação inversa, provocando modificações nas concentrações das substâncias e levando o sistema a um novo estado de equilíbrio. Então, imaginem que nós temos a situação de equilíbrio bem semelhante ao que a gente encontra a uma balança que tem dois pratos, tá? Então, se essa balança que tem dois pratos, ela está com os dois pratos na mesma altura, quer dizer que ela está numa situação de equilíbrio, né? Consequentemente, se a gente adicionar ou retirar qualquer quantidade de material de um dos pratos, ela vai sair daquele estado de equilíbrio. Isso seria, então, o que a gente chama no deslocamento de equilíbrio, a perturbação que a gente causa nesta situação de equilíbrio. E aí, o que o equilíbrio químico faz, né, nessa situação de perturbação? Ele tende a se reorganizar de tal forma que ele retorne ao estado de equilíbrio. Ao estado anterior, não necessariamente. Ele se reorganiza de forma a atingir um novo estado de equilíbrio, ok? Uma coisa que a gente vai observar muito nessa questão do deslocamento de equilíbrio é que, quando a gente observar quais são os fatores que interferem nesse estado do equilíbrio, nós vamos sempre falar o equilíbrio deslocou para a direita, o equilíbrio deslocou para a esquerda. O que quer dizer isso? Então, se a gente analisar esta equação que está aqui na explicação, por exemplo, né, A mais B gerando C mais D e o C mais D originando novamente A e B. O que a gente vai considerar? Quando a gente estuda lá na química, né, as reações que são irreversíveis, que têm a seta num sentido apenas, a gente sabe que antes da seta a gente tem os reagentes, depois da seta a gente tem os produtos, né? Então, este seria o lado esquerdo, onde estão os meus reagentes, as moléculas iniciais, e as moléculas formadas são os produtos, que estariam à direita. Então, quando a gente falar que o equilíbrio desloca para a direita, ele vai deslocar para o sentido dos produtos, no sentido da reação direta, que é da esquerda para a direita. E se eu falo que o equilíbrio desloca para a esquerda, ele vai deslocar no sentido dos reagentes, né? Considerando que esses reagentes estão desse lado porque na reação direta, os reagentes estão aqui e os produtos estão aqui, ok? Então, olha só, quais são os fatores que interferem, que deslocam o equilíbrio? São o fator concentração, o fator pressão e o fator temperatura. Então, a gente vai estudar os três fatores, além da adição ou retirada da adição, no caso de catalisador no meio também. Será que esse catalisador ele vai alterar esse equilíbrio químico? Ele vai deslocar o equilíbrio químico? Vamos ver. Então, inicialmente, a gente vai tratar do fator concentração, ok? Então, aqui é só para exemplificar para vocês o que acontece com o fator concentração no deslocamento de equilíbrio. Inicialmente, né, para essa equação aqui acima, né, que estabelece um equilíbrio, N2O4, originando 2NO2, e parte desse NO2 voltando a formar o N2O4. Então, nesse primeiro estágio aqui, a gente adicionou o meu reagente, que é o N2O4. Não temos ainda o NO2, que é o produto.
Então, não temos a situação de equilíbrio. À medida que essa reação ela se desenrola, né? Reagente é consumido, formando o que inicialmente é o produto, e parte do produto também reage e forma o reagente inicial, até que as concentrações, né, fiquem constantes, e elas só ficam constantes à medida que a velocidade da reação direta se iguala com a velocidade da reação inversa. Então, nesse estágio, as concentrações estão constantes, assim a gente pode realizar o cálculo, né, da constante de equilíbrio, que ainda não foi abordado no PET, tá? Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente chegou nesse valor aqui de constante de equilíbrio. Se eu perturbar este sistema, esta situação de equilíbrio, como que eu posso fazer isso? Eu posso adicionar mais reagente, então verifiquem que aqui inicialmente a gente tem 0,74 mol por litro do N2O4, e foi adicionado mais 1 mol dele, então agora a gente tem 1,74 mol por litro. Quando a gente adiciona mais reagente ao meu equilíbrio químico, então agora, essas concentrações, se a gente aplica no cálculo para chegar na constante de equilíbrio, elas vão gerar um valor totalmente diferente da situação do equilíbrio, né? Então aí o que o equilíbrio químico vai fazer, ou o que o processo químico, como que o processo químico se comporta nessa situação? Então, parte daquela quantidade de reagente que foi acrescida no sistema, ela vai ser consumida a fim de formar mais do produto, né? E aí, consequentemente, esse consumo de reagente e essa produção, né, essa formação de mais produto, vai chegar numa nova situação em que as concentrações elas permanecerão constantes, e nessa nova situação, se a gente aplica os valores na equação aqui, na fórmula, para calcular a constante de equilíbrio, a gente chega novamente na situação de equilíbrio. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Que, ó, inicialmente, quando se adicionou o reagente, né, eu acresci 1 mol do meu reagente aqui, parte desse reagente formou ou produziu mais produto. Porque, olha só, aqui eu tenho 1,74 mol por litro, na situação de equilíbrio eu já tenho 1,62. Então, essa diferença aí foi a quantidade de reagente que foi consumida para produzir maior quantidade do meu produto. Então, neste caso, eu posso falar que o meu equilíbrio se deslocou para a direita. Ou seja, ele se deslocou para a formação de mais produto. Então, graficamente, como é que a gente observaria isso? Aqui a gente tem um gráfico de concentração mol por litro em função do tempo. Então, aqui, inicialmente, a gente tinha aqui o N2O4, que é o reagente, 0 do NO2. À medida que o N2O4 é consumido, né, o NO2 é produzido, até que as duas concentrações se mantêm constantes. Então, nesse estágio aqui, ó, que está mostrado pela seta, é onde que as concentrações permaneceram constantes, não variaram mais. Então, aqui foi atingida a primeira situação de equilíbrio. Neste trecho aqui, olha só o que aconteceu com a concentração do N2O4. Foi aumentada, né, em mais 1 mol por litro. Então, acresceu, foi acrescentado, foi adicionado mais 1 mol por litro. O que aconteceu a partir de então? A concentração dela está muito alta, então ela teve que ser consumida, né? Então, parte desse meu reagente, parte da concentração do reagente, né, foi utilizada para formar mais produto. Até que, novamente, os dois valores, as duas concentrações, atingiram um patamar que ela não varia mais, que é o segundo estágio de equilíbrio, ok? Então, qual que é a relação que a gente faz com a concentração? Toda vez que a gente aumentar a concentração de um participante, tá? Pode ser reagente, pode ser produto. O equilíbrio se desloca no sentido do seu consumo. O que significa isso? Ele vai deslocar o equilíbrio para o sentido contrário. Então, olha só, se eu aumento o N2O4, se eu adiciono o N2O4, nós vamos ter que consumir parte desse N2O4 para produzir mais NO2. Então, o equilíbrio deslocou para a direita. Deslocou para o sentido contrário.
Se eu aumento agora aqui, ó, o NO2, né, o equilíbrio vai deslocar para o sentido contrário, vai deslocar para o sentido dos reagentes, ou seja, vai deslocar para a esquerda. Por quê? Teremos que consumir parte desse NO2 para produzir mais N2O4. Agora, quando a gente diminui a concentração de um participante, o equilíbrio desloca no sentido de sua formação, ou seja, ele vai deslocar no próprio sentido. Então, se a gente retira NO2, igual está aqui, ó, se eu retirar NO2, o equilíbrio vai deslocar para o sentido do NO2, ou seja, ele vai deslocar para a direita, para que se produza mais NO2. Se for em relação ao N2O4, se a gente retira N2O4, né, o equilíbrio desloca no sentido de N2O4, ou seja, desloca para a esquerda, a fim de produzir mais N2O4. Observação e muito importante, né, porque pode aparecer aí para vocês, eu não sei se mais para frente virá um PET específico relacionado com equilíbrio heterogêneo, mas é o seguinte, a princípio, né, nós temos vários tipos de equilíbrio químico. O primeiro que a gente estuda, geralmente, é o equilíbrio homogêneo, que é quando todos os participantes da reação estão no mesmo estado, ou a gente consegue observar esse sistema como um sistema homogêneo, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que os dois participantes são gasosos, então aqui o meu sistema, ele é homogêneo, eu vou conseguir ver, eu vou visualizar apenas uma fase, tá? Quando eu tenho participantes em estados físicos diferentes, aí a gente tem um equilíbrio heterogêneo, tá? Se vocês tiverem numa equação participantes em estados físicos diferentes, tá? E estiver sendo trabalhado o deslocamento de equilíbrio, prestem atenção que, se você adicionar ou retirar qualquer participante sólido ou líquido, o equilíbrio não é deslocado, tá? Por que isso acontece, gente? Um equilíbrio químico só é deslocado quando a gente altera de forma significativa a concentração de algum participante, tá? E no caso dos sólidos ou os líquidos, né, a concentração dessas espécies nestes estados ela é praticamente constante, tá? Então, se você adicionar sólido ou retirar sólido, ou mesmo para o líquido, né, adicionar ou remover, né, a concentração ali desses participantes nesses estados físicos praticamente não se altera. Então, consequentemente, isso não vai impactar o equilíbrio químico, tá? Então, o equilíbrio químico só vai ser deslocado quando a gente tiver espécies gasosas ou quando a gente tiver espécies dissolvidas em água. E aí você vai ver aquele AQ, entre parênteses, que significa aquoso, tá? Segundo fator, que é o fator da pressão. O fator da pressão ele vai afetar somente equilíbrios gasosos, tá? Então, espécies gasosas. E aí, o que, que acontece? A gente vai ter que relacionar o que, que significa aumento de pressão ou diminuição da pressão com a questão do volume, do espaço ocupado. Então, olha só, isso dá para a gente perceber rapidamente nessa representação e relacionar com a seringa, por exemplo, que a gente tem, que é um objeto mais comum no nosso cotidiano, né? Então, olha só, eu tenho esse equilíbrio aqui gasoso, aqui eu tenho os dois gases, né? Aqui eu tenho um êmbolo igual da seringa, né? Aquela parte que a gente puxa da seringa a gente chama de êmbolo, né? Se a gente empurra esse êmbolo para baixo, isso quer dizer que nós estamos diminuindo o espaço disponível para que essas moléculas gasosas fiquem contidas ali. Consequentemente, quando a gente diminui o espaço, o que, que vai acontecer? Eu vou ter moléculas muito mais próximas umas das outras, então elas vão ter maior número de choques entre elas, consequentemente vai ter também maior número de choques com a parede do recipiente, tá? Então, quanto mais choques a gente tem com a parede do recipiente, maior é a pressão. Então, toda vez que a gente aumenta a pressão de um sistema, quer dizer que a gente está diminuindo o espaço ali dentro, a gente está reduzindo o volume, tá? Agora, se a gente faz o processo contrário, aqui, ó, tem pouco espaço. Se eu puxo o êmbolo, né? Opa, se eu puxo o êmbolo, então quer dizer que eu estou aqui, ó, aumentando o espaço disponível para as minhas moléculas gasosas. Consequentemente, né, elas vão chocar menos entre elas e também chocar menos com as paredes aqui do meu
recipiente, do meu sistema. Consequentemente, a pressão diminui. Então, quando a gente falar de diminuição de pressão, quer dizer que a gente está aumentando o espaço, a gente está aumentando o volume, tá? E como é que a gente vai interpretar isso num equilíbrio químico? A gente tem que prestar atenção nos coeficientes que estão aqui na minha equação, porque os coeficientes das espécies gasosas me indicam quantos volumes gasosos eu tenho de cada um. Então, observem que aqui na frente não tem nada, quando não tem nada é o mesmo que 1, então eu posso interpretar que eu tenho um volume deste N2O4, do lado dos reagentes, e do lado dos produtos eu tenho 2 volumes de NO2, tá? Toda vez que a gente aumentar a pressão, ou seja, reduzir o volume, gente, o equilíbrio gasoso ele vai ser deslocado para o lado onde você tem menos espécies gasosas, menor volume gasoso. Neste caso, ele vai deslocar para a esquerda, que aqui eu tenho um volume de N2O4. Aqui desse lado eu tenho 2, então desloca para a esquerda. Se a gente diminui a pressão, ou seja, aumenta o volume, aumenta o espaço disponível, né, para as moléculas gasosas, né, o meu equilíbrio químico vai deslocar para o lado aonde tem um maior número de volumes, né, gasosos. Neste caso, ele vai ser deslocado para o lado direito, tá? Então, aqui, como eu falei com vocês, a gente observa os coeficientes da equação, eles correspondem aos volumes gasosos, né? E aí, com esses volumes diferentes dos dois lados, a gente consegue prever para onde que o equilíbrio é deslocado. Então, o aumento da pressão desloca um equilíbrio para o lado em que há menor volume gasoso, e quando a diminuição de pressão desloca o equilíbrio para o lado onde há maior volume gasoso. Algumas observações a se fazer. Aqui já tem uma, mas eu vou colocar todas aqui nesse próximo slide. Olha só. Isso daqui eu vou falar no final, essa primeira observação, tá? Esse segundo exemplo aqui é o que estava no slide anterior. Olha só, se eu tiver uma reação que não tem variação de volume, o que que é isso? Se eu tiver a mesma quantidade de volumes gasosos do lado dos reagentes e do lado dos produtos, se eu aumentar ou diminuir a pressão, gente, não terá deslocamento de equilíbrio. Então, preste atenção que nessa equação aqui eu só tenho espécies gasosas. No lado dos reagentes eu tenho um volume de N2, um volume de O2. Consequentemente, do lado dos reagentes eu tenho 2 volumes. Do lado dos produtos eu tenho 2 volumes de NO. Então, percebam que tem 2 volumes dos dois lados. Se aumentar a pressão ou diminuir, não interfere neste equilíbrio aqui, tá? E pode ser também que a gente possa adicionar algum outro gás nessa reação. E aí esse gás introduzido, né, a gente chama de gás inerte, tá? O que é um gás inerte? É um gás que não vai reagir com os outros participantes. Neste caso, o que acontece? Vai aumentar a pressão total ali dentro do recipiente, mas não vai deslocar o equilíbrio também, tá? Então, se a gente adicionar um gás inerte num equilíbrio gasoso, não tem deslocamento. Se num equilíbrio gasoso eu tiver a mesma quantidade de volumes gasosos dos dois lados, aumentando ou diminuindo a pressão, também não desloca este equilíbrio. E o último fator, né, temperatura, né? Então, lembrando que as reações, elas se processam ou com absorção ou com liberação de calor, né? São as reações, né, os processos endotérmicos ou exotérmicos. E aí a gente observa isso nas equações químicas, geralmente com ΔH lá no final, né? Se o ΔH for maior que zero, reação endotérmica. Se ele for menor que zero, reação isotérmica, né? Então, olha só, nesse mesmo processo aqui, ó, se a gente coloca lá o recipiente fechado na água com gelo, o equilíbrio está deslocando no sentido de formar mais N2O4. Agora, se a gente aquece e coloca num banho-maria, por exemplo, né, o equilíbrio foi deslocado no sentido de NO2. Por que isso aconteceu? Quando a gente aumenta a temperatura, que é essa situação aqui, ó, esse aumento de temperatura, ele vai fornecer maior energia cinética para as minhas moléculas, tá? Consequentemente, a gente favorece o sentido ou a reação endotérmica, aquela reação que absorve calor. Então, a gente pode afirmar que neste processo aqui, ó, o sentido direto, que é N2O4 produzindo NO2, né,
Este sentido, né, desta reação é endotérmico, tá? Por quê? Quando aquecer o recipiente, produzimos mais NO2. A reação endotérmica foi favorecida. Agora, quando a gente diminui a temperatura, o equilíbrio desloca no sentido exotérmico, porque aí a gente vai retirar calor das nossas moléculas, a gente vai diminuir a energia cinética, consequentemente, a gente favorece aquela reação que vai liberar calor, tá? Que é o sentido exotérmico. Neste caso, como a gente produz, né, mais N2O4, quer dizer que a reação inversa, que é a que forma N2O4, é exotérmica. Então, olha só, vamos ver exatamente isso. Olha só, N2O4 produzindo NO2, que é a reação direta, tem um ΔH positivo, ou seja, reação endotérmica. E a inversa é exotérmica. Então, aumentou a temperatura, deslocamos o equilíbrio no sentido endotérmico. Diminuiu a temperatura, deslocamos o equilíbrio no sentido exotérmico. Este é o único fator que vai alterar a constante de equilíbrio. Vocês não viram constante de equilíbrio ainda, vocês não viram como que se expressa a constante de equilíbrio, mas saibam que temperatura é o único fator que altera a constante de equilíbrio. Então, o aumento de temperatura provoca aumento no valor da constante de equilíbrio das reações endotérmicas e diminuição nas exotérmicas, tá? Então, aí a gente vai ter gráficos neste sentido aqui, ó. Então, aqui, ó, neste eixo a gente tem a constante de equilíbrio, neste a gente tem a temperatura. Então, a curva aqui a gente percebe que está subindo, consequentemente a temperatura está aumentando. Então, quando a temperatura aumenta, a constante de equilíbrio também aumenta com este aquecimento. Aqui a curva está descendo, quer dizer que, né, quando a reação é exotérmica, né, o que está acontecendo aqui? Ó? O Kc diminui com o aquecimento. Então, olha só, à medida que a curva vem para cá, a temperatura aumenta. Mas a minha constante de equilíbrio, que é esse Kc, também ela está diminuindo no caso, tá? E o catalisador, como eu falei lá no início? Catalisador não desloca o equilíbrio, tá? A única coisa que o catalisador vai fazer é com que a reação atinja o equilíbrio de forma mais rápida, tá? Então, ele vai fazer com que a reação direta e a inversa, elas atinjam uma velocidade, elas igualem as velocidades de forma mais rápida, tá? Então, comparem aqui, ó, esse primeiro gráfico e este segundo gráfico, eles estão mostrando reações à mesma temperatura, sem e com catalisador. Olha só, neste primeiro gráfico aqui, ó, olha a distância deste trecho, que é o início da reação, até aqui, ó, que é onde foi estabelecido o equilíbrio. Este trecho aqui, ó, do gráfico, ele é maior do que comparado nesse segundo gráfico, que é quando a gente colocou o catalisador na reação. Isso quer dizer que, nessa situação aqui, ó, o catalisador acelerou, fez com que o equilíbrio químico fosse atingido de forma mais rápida, né? E percebam que as concentrações são as mesmas, com ou sem catalisador, né? Então ele não alterou outra coisa a não ser o quê? O caminho da reação para que aquele processo químico, né, chegasse numa situação de equilíbrio de forma mais rápida, tá? Isso tudo que eu falei está de acordo com o princípio do Le Chatelier, né? Foi o cientista que observou, né, que estudou essa questão do deslocamento de equilíbrio, e a gente resume tudo aquilo com esse seguinte enunciado: se uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se alterar para reduzir o efeito da perturbação. E aqui a gente tem o resumo de tudo que foi visto ali, né? Então, se a gente aumentar a concentração de um reagente ou produto, o equilíbrio desloca no sentido de consumo desse participante, ou seja, vai deslocar para o lado contrário dele, e isso não altera a constante de equilíbrio. Se a gente diminuir o reagente, a concentração de reagente ou produto, aí o equilíbrio desloca no sentido de formar mais esse participante, então desloca no próprio sentido dele,
também não altera a constante de equilíbrio. No caso, se a gente aumentar a pressão, o equilíbrio desloca no sentido onde a gente tem um menor volume gasoso. Se a gente tiver uma diminuição da pressão, ele desloca no sentido do maior volume gasoso, e aqui a gente observa também que não tem alteração da constante de equilíbrio. No caso dos equilíbrios gasosos, tá? A gente chama a constante de equilíbrio de Kp, que é relacionado com a pressão. No caso da temperatura, né, se a gente aumenta a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico, de absorção de calor. E se a gente diminui a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido de liberação de calor, ou seja, no sentido exotérmico. E estas são as únicas situações que o valor da constante de equilíbrio será alterado. Com isso, a gente fecha essa parte de teoria que aborda as 2 semanas e aí a gente pode finalmente ir para os exercícios, tá? Eu só quero chamar a atenção aqui para alguns exercícios que têm alguns erros que são bem feios, vamos dizer assim, em relação à química e principalmente ao equilíbrio químico, tá? Que erro é esse? Então, antes de ler o enunciado, eu já posso falar com vocês aqui, ó. Esta seta representa um processo irreversível, tá? Então, se tratando de equilíbrio químico, isso daqui está errado. A gente tem que ver a dupla seta, a seta com sentidos contrários, tá? Então, desconsiderando essa parte, que é um erro bem feio, vamos para as questões. Então, Berthollet, enquanto servia a expedição de Napoleão no Egito, observou que nas margens dos lagos salgados havia, como resultado da evaporação da água da solução salina, a presença de carbonato de sódio no sedimento. Carbonato de sódio, que é essa espécie aqui. Era perfeitamente conhecido o fato de que em laboratório ocorria o processo espontâneo, que é este, tá? A explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso, né, que seria originar em estes, né, foi a de que a inversão era causada pelo quê, né? Então, gente, no caso lá, né, quando ele estava falando desses lagos salgados, né, esses lagos são salgados em virtude ao cloreto de sódio, né, mais conhecido como sal de cozinha. Então, o que acontece, né? Quando aquele carbonato de sódio, né? Quando esse processo aqui acontecia neste sentido de formar carbonato de cálcio e cloreto de sódio, o cloreto de sódio, que era formado em função do carbonato de sódio, né? Se juntava ao cloreto de sódio que já existia. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um aumento da concentração do NaCl. O que a gente viu lá no deslocamento de equilíbrio? Quando a gente aumenta a concentração de alguma espécie, né? O equilíbrio desloca no sentido contrário. Então, qual que é o sentido contrário? Para esquerda, tá? Então, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, para formar mais cloreto de cálcio e carbonato de sódio. Então, qual que é a explicação para a inversão causada, né? Então, a explicação era em virtude do excesso de NaCl no lago salgado, tá? Então, letra D. 2, olha aqui de novo, ó. Seta unidirecional é de reações irreversíveis, então em equilíbrio químico a gente tem que ter o quê? A dupla seta. Então tem que ter a dupla seta aqui. Então vamos lá. Então aqui é a reação de fotossíntese, gás carbônico mais água, originando, né, um carboidrato, que nesse caso glicose, e oxigênio. O ΔH é positivo, então processo endotérmico. O que quer dizer? A reação no sentido direto é endotérmica e no sentido inverso é exotérmica. Assumindo que a reação está no equilíbrio e que a célula vegetal é um sistema isolado, o que é correto afirmar? Então, quando a pressão parcial de O2 aumenta, o equilíbrio se desloca na direção de formação dos produtos. Não. Se você aumentar a pressão parcial de O2, o equilíbrio desloca para o lado contrário. Então, isso está errado.
B. Quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido de formação dos produtos. Então, quando a gente aumenta a temperatura, a gente favorece a reação endotérmica. Reação endotérmica é a reação direta. E o ΔH está representando a reação direta. Ou seja, conversão de gás carbônico e água em glicose e oxigênio. Então, esta letra B aqui, ó, está correta. Então, quando se aumenta a temperatura, a gente vai favorecer a reação nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, que é a reação direta. E nesse sentido, né, a gente vai ter maior formação de produtos, que é a glicose e o oxigênio. Então, correto. 3. Os óculos fotocromáticos possuem lentes que contêm cristais de cloreto de prata incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais de cloreto de prata, as lentes escurecem e, em ambientes escuros, elas clareiam de acordo com a reação. Então, aqui a gente tem o cloreto de prata, que não tem cor. Quando recebe a energia luminosa, então ele está absorvendo energia, está ganhando energia, né? Vai acontecer este processo químico no qual o cloreto de prata vai originar prata separada de cloro. E a prata sozinha, ela escurece a lente. Consequentemente, quando a pessoa vai para lugares escuros, né, estas espécies aqui, elas vão perder energia, né, vão liberar energia para o meio, consequentemente, aí elas vão formar novamente o cloreto de prata, que é transparente, a lente clareia, e aí, no ambiente escuro, ela fica transparente. De acordo com o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. Então, o aumento de incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a lente escurecer. É o que a gente vê aqui, ó, né? Se a gente aumentar aqui, ó, a energia luminosa, então, mais cloreto de prata vai ser convertido em prata, nessa prata aqui que é escura, né? Então, a lente escurece. B. Os átomos de prata se recombinam com os átomos de cloro para formar o cloreto de prata, absorvendo energia? Não, né? Então, neste sentido aqui inverso, onde prata e cloro se combinam e formam cloreto de prata, tem liberação de energia, né? Então, não tem absorção, tem liberação. Então, a letra B está errada. A equação aqui também, de novo, ó, gente, ó. A setinha que está faltando, ó. 4. Uma das principais fontes de fertilizantes é a amônia, que é o NH3, obtida pelo processo Haber, através da reação. Então, gás nitrogênio mais gás hidrogênio produz amônia, tem um ΔH menos 26,2 quilocalorias. O que isso quer dizer? Que a reação direta, que é da esquerda para a direita, é exotérmica e o processo contrário é endotérmico. Considerando que a reação esteja em equilíbrio, para aumentar a concentração de NH3, então quero favorecer o sentido direto, o que a gente pode fazer? Aumentar a temperatura do sistema. Se a gente aumenta a temperatura do sistema, favorece a reação exotérmica, então deslocaria o equilíbrio para a esquerda, não é o nosso objetivo. B, aumentar a pressão do sistema. Vamos ver. Todas as espécies são gasosas, então quantos volumes gasosos nós temos aqui, ó? Então, aqui é 1. Eu vou escrever aqui do lado para a gente, então, escrever aqui, ó. Então, é 1 N2. Então, todo mundo é gasoso. Não vou colocar aqui o estado físico. A gente já sabe que todo mundo é gasoso. Então, olha só. Quantos volumes a gente tem aqui, ó? A gente tem 1 e 3. Então, 4 volumes. E aqui a gente tem 2 volumes. Então, neste caso, a pressão, ela desloca o equilíbrio. Ele está falando que é para a gente aumentar a pressão do sistema. Quando a gente aumenta a pressão do sistema, o volume reduz, o espaço diminui.
Então, o equilíbrio desloca para o lado onde eu tenho menor volume gasoso, que é exatamente o lado da amônia. Então, a gente tem que aumentar a pressão do sistema. Letra B. 5. A ozonosfera, camada gasosa composta principalmente por gás ozônio, filtra boa parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. A reação que descreve a formação do ozônio está abaixo. Então, aqui ó, nos reagentes a gente tem gás oxigênio, nos produtos o ozônio, ΔH maior que zero, ou seja, positivo. Então, reação direta, ela é endotérmica, a inversa é exotérmica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. A reação para a formação de gás oxigênio é exotérmica. Correto. Por quê? Se no sentido direto o ΔH é positivo ou maior que zero, o sentido inverso será ΔH negativo, ou seja, reação exotérmica. Correto. O aumento da temperatura favorece a formação de gás ozônio. Então, aqui, ó. Se aumentar a temperatura, favorecemos a reação endotérmica, ou seja, sentido direto. Consequentemente, favorecemos a formação de ozônio. Correto. A diminuição da temperatura favorece a formação de ozônio. Não. Já está contraditório ao que a gente viu na letra B, que é certo. Né? Se diminuirmos a temperatura, favorecemos então a reação exotérmica, que é a reação inversa, e aí vamos produzir mais gás oxigênio. Então, letra C está errada. Agora, semana 2. Um dos experimentos comuns realizados atualmente é o refrigerante Coca Zero açúcar com bala de menta que provoca um jato explosivo de gás carbônico e líquido. O que a gente tem aqui? Não foi representado o processo que tem, mas nós temos o gás carbônico, né? Quando eu coloco ele gasoso assim, quer dizer que ele está na atmosfera, ele não está dissolvido em nada. Quando a gente adiciona esse gás carbônico no refrigerante, que a gente consegue representar pelo líquido, né? Pela água no estado líquido, o que vai acontecer? Vai formar um ácido fraco, que é o ácido carbônico. O correto não é a gente representar este ácido carbônico desse jeito, porque esse ácido carbônico ele é um ácido muito instável, tá, gente? Então, praticamente, isso que eu representei aqui, o correto seria representar assim, ó. CO2, só que agora o CO2 está dissolvido em água, tá, aquoso, mais água. Tá? E aí, né, esse ácido carbônico aqui, né, ele pode, em solução aquosa, né, decompor não somente em CO2 e água, né, mas ele pode decompor também em, por exemplo, aqui, ó, em íon bicarbonato e o íon H+. Esse íon H+, que é o responsável aqui pela acidez do refrigerante, tá? Um dos responsáveis, não somente ele. A respeito desse assunto e sobre o equilíbrio químico, considere as proposições abaixo. O gás carbônico forma um agrupamento de bolhas na superfície da bala de menta que é porosa, liberando um jato de líquido e gás. Sim, gente. Então, quando a gente tem superfícies porosas, os gases eles conseguem aderir naquela superfície ali. E em virtude do processo que é causado dessa bala de menta com o refrigerante de Coca-Cola, né? O equilíbrio ele vai ser deslocado neste sentido aqui, ó, para a esquerda. Por que a gente sabe que é para a esquerda? Porque a gente vai ter a expulsão do gás carbônico. Ele vai deixar de estar dissolvido no refrigerante e vai sair do líquido. Ele vai ser expulso do líquido. À medida que ele é expulso do líquido, né, parte desse gás carbônico, né, ele adere na superfície da bala porosa. Então, esta afirmação aqui está correta. 2. Usando um refrigerante à temperatura ambiente, ocorre maior solubilidade do gás carbônico no líquido, liberando um jato mais potente. Errado, né? Lá em soluções, né, quando foi estudado, se alguém se aprofundou em relação a isso,
quando a gente trabalha a questão das soluções, né, dos gases sendo dissolvidos em líquidos, o que a gente entende, o que a gente observa? Que gases, eles se dissolvem melhor em líquidos em temperaturas mais baixas. Então, pega um exemplo cotidiano, gente. O refrigerante mesmo, né? Refrigerante, ele é feito de água gaseificada, tem gás carbônico dissolvido ali. Se você abrir um refrigerante em temperatura ambiente e um outro que está gelado, né? Aonde que o gás vai permanecer no refrigerante por mais tempo? No refrigerante gelado, porque ele diminui a energia cinética das moléculas gasosas, então elas tendem a permanecer no líquido mais tempo, tá? Então, por isso que geralmente quando a gente abre refrigerantes ou bebidas, né, gaseificadas, que estão a uma temperatura ambiente, não estão tão refrigerados, se a gente manipula o recipiente de forma muito brusca, né, e abre, a gente vê que o líquido vaza. Por quê? A gente forneceu energia para essas moléculas gasosas, né, e quando elas saem do recipiente, elas acabam arrastando o líquido, tá? Então, sai mais rápido, tá? 2 está errado. 3. A liberação de gás desloca o equilíbrio no sentido de minimizar a perturbação do sistema, favorecendo a produção de mais gás carbônico. É isso mesmo, tá? Então, ele é deslocado para a esquerda para formar o gás carbônico não dissolvido, o gás carbônico no estado gasoso, para minimizar aquela perturbação que foi causada pela adição da bala de menta, tá? Então, esta daqui também está certa. Se a gente quer as corretas, então 1 e 3, letra E. 2. No corpo humano, o transporte de oxigênio é feito por uma proteína chamada hemoglobina. Cada molécula de hemoglobina tem 4 átomos de ferro. Na verdade, não 4 átomos, são íons, tá, gente? O transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos envolve o equilíbrio reversível. Então, o que acontece no nosso processo de respiração? Um outro equilíbrio químico. A gente tem aqui a hemoglobina, que é a proteína responsável por fazer o transporte de gases no nosso corpo, né? Então, quando a gente respira, né? Então, vai ter a entrada de oxigênio, hemoglobina se combina com o oxigênio no pulmão, forma o que a gente chama de oxihemoglobina. Ela que é levada para todos os nossos tecidos, para todas as nossas células, para fazer o processo de oxigenação, né? Aí essa hemoglobina vai lá, vai trazer o CO2, né, desses tecidos, dessas células, para o pulmão, para a gente liberar no processo de expiração. Aqui a gente não está envolvendo o CO2, a gente está falando só de oxigênio, tá? Então, aqui no tecido, olha só, a oxihemoglobina vai fazer o processo inverso. Ela vai liberar o oxigênio, e aí a gente vai ter a hemoglobina livre de novo, que pode retornar ao pulmão e fazer o processo novamente. Mesmo um atleta bem treinado tem seu rendimento físico muito diminuído quando vai competir em localidades de altitude muito mais elevada do que a que está habituado. Exemplo clássico quando a gente tem os jogos de futebol, né, em locais de altitudes muito elevadas, né? Geralmente, atualmente, esses jogos são até evitados nessas localidades, principalmente essas competições internacionais. Após cerca de 2 semanas de treinamento na nova altitude, o rendimento do atleta retorna ao normal. A. Explique em termos químicos por que o rendimento físico inicial do atleta diminui na altitude mais elevada. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, resposta da letra A. Então, o que acontece, gente? Quando nós vamos para um local que está muito acima ao nível do mar, ou seja, uma altitude muito elevada, o que acontece? Nós temos uma menor concentração e uma menor pressão parcial de oxigênio, tá? Então, em localidades muito acima do nível do mar, a quantidade e a pressão parcial do O2, né? Eu vou colocar do oxigênio, tá? Que eu não vou conseguir colocar o 2 subscrito, são menores.
E aí, o que acontece? Vamos analisar o equilíbrio aqui, ó. Se nós diminuirmos a concentração de O2, o que acontece com o equilíbrio, gente? Ele desloca no sentido do próprio O2. Ele desloca no próprio sentido. Ele vai ser deslocado para a esquerda. Então, a gente vai ter uma tendência a não formar a oxihemoglobina. Consequentemente, se a gente não forma a oxihemoglobina, a gente não oxigena as nossas células e os nossos tecidos de forma eficiente. Aí essa pessoa ou esse atleta, enfim, que está nessa região, ela vai ter alguns sintomas clássicos de falta de ar, tonteira, náusea, né? Se ela fizer um esforço físico muito grande, ela pode vir até a morrer por um processo que a gente chama de hipóxia, que é a falta de oxigenação nas nossas células, tá? Então, explicando por que o rendimento dele diminui, então vamos voltar aqui. Então, em localidades muito acima do nível do mar, a quantidade e a pressão parcial do gás oxigênio são menores. Consequentemente, o equilíbrio desloca no sentido do gás oxigênio, diminuindo a oxigenação dos tecidos da pessoa. Letra B. Explique por que após o período de adaptação o rendimento do atleta retorna ao normal. O que ocorre com as reservas naturais de ferro do organismo em consequência da adaptação? Então, gente, quando a pessoa ela vai para essas localidades, uma semana ou 2 semanas depois, o que o organismo vai fazer? Ele vai se adaptar àquela nova situação. Como que ele se adapta à nova situação? Ele vai produzir mais hemoglobina, vai aumentar a concentração de hemoglobina no nosso organismo. Consequentemente, essa maior quantidade de hemoglobina vai conseguir suprir, né, essa baixa quantidade de O2 que a gente tem nessas regiões. Então, a gente vai conseguir, no processo de respiração, captar mais gás oxigênio, vamos, consequentemente, formar mais oxihemoglobina e aí, de fato, a gente oxigena melhor o nosso organismo. Em relação às reservas de ferro no organismo, essa reserva de ferro no nosso organismo é feita por uma proteína chamada ferritina, tá? Então, ela vai, de certa forma, dosando a quantidade de ferro no nosso organismo à medida que a gente for precisando. Ou liberando mais ferro, ou armazenando mais ferro, depende da situação. Neste caso, se a gente produz mais hemoglobina, e a gente está vendo que cada hemoglobina precisa de 4 ferros, né? Então, o que acontece com as reservas de ferro no organismo, né? Elas vão decair em virtude da maior produção de hemoglobina. Então, como é que a gente justifica isso, né? O rendimento do atleta volta ao normal em virtude da maior produção de hemoglobina pelo organismo. Em virtude disso, as reservas de ferro do organismo diminuem. Ok? Então, essas daqui são as respostas da questão número 2. 3. Considere as seguintes afirmações relativas às reações químicas em que não haja variação de temperatura e pressão. 1. Uma reação química realizada com a adição de um catalisador é denominada heterogênea se existir uma superfície de contato visível entre os reagentes e o catalisador. Quando a gente viu lá a cinética química, né, tinha uma parte lá que falava sobre os catalisadores e tem o que a gente chama de catálise homogênea e catálise heterogênea. Se o nosso catalisador estiver no mesmo estado físico que os participantes da reação, a gente fala que a catálise é homogênea. Caso contrário, né, se tiver um estado diferente, a gente fala que a catálise é heterogênea, que é justamente o que está falando essa afirmativa aqui. Então, ela está correta.
2. A ordem de qualquer reação química em relação à concentração do catalisador é igual a zero. Gente, se um catalisador, né, ele acelera a reação de um determinado processo, isso quer dizer que a ordem da reação nunca vai ser igual a zero. Ela vai ser diferente de zero. Então, errado. 3. A constante de equilíbrio de uma reação química realizada com a adição de catalisador tem valor numérico maior do que a reação não catalisada. Nós vimos lá, né, na apresentação que o catalisador não desloca o equilíbrio e não altera a constante de equilíbrio. Então, está errado. 4. A lei de velocidade de uma reação química realizada com a adição de um catalisador, mantidas constantes as concentrações dos demais reagentes, é igual àquela da mesma reação não catalisada. Não. Por quê? Como a gente viu lá em cinética, o catalisador, né, ele vai diminuir a energia de ativação do processo. E o que significa diminuir a energia de ativação do processo? Fazer com que a reação aconteça de forma mais rápida. Como isso acontece? O catalisador ele vai fazer com que a reação se processe por um novo caminho, né? Vai utilizar um mecanismo totalmente diferente. E por utilizar um mecanismo diferente, esse mecanismo ter etapas diferentes da reação não catalisada, não necessariamente a lei da velocidade da reação catalisada será igual da não catalisada, tá? 5. Um dos produtos de uma reação química pode ser o catalisador desta mesma reação. Correto. Isso a gente chama de autocatálise, tá? Então, um produto é formado, este produto pode servir como catalisador da própria reação. Então, a 1 e a 5 estão corretas. Então, letra B. 4. O processo natural de desmineralização e mineralização que ocorre nos dentes é basicamente um equilíbrio químico representado pela seguinte equação. Então, aqui a gente tem esse composto grande aqui, né, que é chamado de hidroxiapatita, tá? No sentido direto, a gente está mostrando o processo de desmineralização, ou seja, consumindo essa substância que está na composição dos nossos dentes. E na reação inversa, a gente está mostrando o processo de mineralização. A esse respeito, observe a tira de quadrinhos e responda as questões. Então, aqui a gente está vendo um determinado micro-organismo utilizando uma furadeira, né? Tentando furar o dente, ele não consegue. Ele fala, desisto, não tem jeito de estragar estes dentões. E aí o dentista fala, parabéns, Mônica, nenhuma cárie outra vez. Que característica dos dentes da Mônica o autor quis destacar no terceiro quadro da tira? Então, o que a gente está mostrando aqui? Ó? Que este micro-organismo não conseguiu causar a cárie, né? Por que ele não consegue causar a cárie? Primeiro, né? Pode parecer que as pessoas não associem, mas uma boa alimentação está muito relacionada com a saúde do seu organismo inteiro, consequentemente com a saúde bucal também, tá? Então, uma boa alimentação. Segundo, né? A Mônica, com certeza, né? Ela faz a higiene bucal dela muito bem feita. Então, ela escova os dentes muito bem, ela utiliza fio dental, essa pasta de dente que ela utiliza, com certeza, tem na constituição dela lá, né? O flúor, né? Que vai ser muito importante para esse processo de mineralização dos dentes, além de outros fatores. B. O que provoca a cárie dentária? Nos 3 primeiros quadrinhos da tira, que micro-organismo é representado? Então, gente, basicamente, são bactérias que vão causar as cáries dentárias, tá? Em virtude de acidificação do meio, acidificação da nossa boca, né? Então, o consumo de alimentos, principalmente alimentos que são ricos em açúcar, né? Aumentam a acidez da nossa boca. Este aumento da acidez vai favorecer a ação dessas bactérias, né? Que vão, então, fazer com que este componente do dente, né? Seja degradado, seja decomposto, né? Então, vai favorecer o processo de desmineralização do dente. C. Para a conservação dos dentes, que íons devem estar presentes no creme dental? Então,
O flúor, como eu já vi, não só no creme, como eu já comentei, né, não só no creme dental, mas também na água, né? Então, o sistema de tratamento de água e esgoto, né, no caso de Itabira, que é o SAAI, e geralmente as outras estações de tratamento que a gente tem no Brasil, uma das etapas, né, de tratamento da água é a adição de flúor na água, para que a própria água consumida no dia a dia ela tenha essa adição de flúor para favorecer a saúde bucal. O que, que o flúor vai fazer, na verdade, né, gente? O flúor, a gente não está falando do gás, né, do gás flúor, que seria o F2, não é esse. A gente está falando, na verdade, do íon flúor, tá? Este íon flúor aqui, na verdade, ele substitui aqui, ó, o OH, que também é negativo. A hidroxila tem carga 1-. Então, o flúor entrando aqui na composição, no lugar deste OH, vai formar, então, uma substância que vai ter uma resistência maior, vamos dizer assim, a esse processo de formação de cáries, porque ele vai ser mais resistente ao processo de desmineralização, mesmo em pH ácido, mesmo em presença de ácido na boca, né? Que é devido ao não escovar os dentes, à presença de açúcares na boca, né? Que vão ser utilizados por esses micro-organismos aqui, tá? Então, no caso, os íons que são falados aqui são os íons flúor, tá? D. Que cuidados são necessários para evitar problemas bucais? Então, já comentei aqui, uma boa alimentação, né? No caso aí, né, fazer a higiene da boca, que consiste em a gente dar uma lavada com a boca com água para a gente tirar os restos maiores de alimento, fazer uso de fio dental para a gente tirar os restos de alimento entre os dentes, depois a gente fazer uma boa higiene bucal, né, utilizando uma pasta que preferencialmente tem adição de flúor, e também a gente fazendo a troca da nossa escova dental, da nossa escova de dentes, né, em períodos regulares. Não é para ficar com a mesma escova a vida inteira também, né, gente? E a última questão: o nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo monóxido de nitrogênio, um poluente atmosférico, de acordo com a equação. Olha aqui que a gente tem um ΔH, então o ΔH é maior que zero, então a reação direta endotérmica, a inversa é exotérmica. Para diminuirmos a quantidade desse poluente. Então, quer dizer que eu não quero que a reação direta ocorra. O que a gente tem que fazer, gente? Então, aumentar a temperatura? Se a gente aumenta a temperatura, favorece a reação endotérmica. Então, produzimos mais poluente. Não. Diminuir a temperatura? Sim. Então, a gente favorece a reação exotérmica, a reação inversa. Então, a gente forma mais gás nitrogênio e gás oxigênio. Dessa forma, então, a gente finalmente termina a nossa correção dos exercícios da primeira e segunda semana. Então, no próximo vídeo, a gente, então, vai passar para o novo assunto, que está relacionando agora o equilíbrio químico com os equilíbrios iônicos. A gente vai relacionar com a questão do pH dos meios, tá? Então, muito importante essa parte de equilíbrio químico também, ok? Então, agradeço aí a presença de vocês. Continuem acompanhando o canal, né, no YouTube, o blog, para vocês fazerem a correção dos exercícios de biologia, química e física. Então, agradeço a presença e até a próxima, gente. Tchau, tchau.